Meu Deus, aqui também está a tua igreja, está os teus filhos, porque a tua palavra diz, Pai amado, que a igreja é tua, a palavra é tua, essa é tua filha, Senhor. Meu Deus, usa a boca dela agora, Senhor Deus, que a boca dela, Pai amado, seja instrumento, Pai amado, nas tuas mãos nesta hora. Que o Senhor possa, Pai, ter liberdade, Pai amado, na boca dela agora, Senhor. E o Senhor venha falar com o teu povo, venha instruir o teu povo, Senhor, naquilo que tu tem preparado, Pai, que o Senhor tem colocado no coração dela, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Paz, igreja. Queridos, antes de entrar na palavra, gostaria de que todos ficassem de pé para a gente orar pelo senhor Wilson. Ele é o pai da nossa evangelista Jéssica, né? E neste momento ele está precisando da nossa oração, e nós sabemos que a unidade faz a força, né? Então, que você possa levantar suas mãos e vamos orar para que o Senhor venha visitar ele neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento te pedimos, Senhor, para que o Senhor vá visitando agora, Senhor, o senhor Wilson, o pai da nossa evangelista Jéssica, Pai, que está enfermo neste momento. Nós não sabemos o que ele tem, mas o Senhor sabe. O Senhor é o melhor remédio, é a nossa cura, Senhor. Vai visitando agora, vai tirando toda enfermidade, Senhor, vai restaurando a saúde do senhor Wilson. Pai, cai por terra agora, Senhor, toda enfermidade, Pai. Todo espírito de doença, qualquer doença que venha cometer ele, Senhor, cai por terra agora. Senhor Wilson, nós declaramos agora que o Senhor seja curado em nome de Jesus. Que o Senhor receba a cura onde o Senhor estiver, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor. Queridos, quando a apóstola me deu a oportunidade de pregar a palavra hoje, eu confesso que eu fiquei meio amedrontada, mas eu orei e pedi ao Senhor que não fosse a minha palavra, mas que fosse a dele, que fosse a direção dele. E ele trouxe ao meu coração exatamente o que o meu esposo falou, né? A gente vai vendo, os anos passam e todo ano a gente faz, né? Aquela promessinha de ano novo, né? A gente faz nosso cronograma, o que a gente pretende fazer no próximo ano. A gente fala que vai fazer academia, que vai ficar fitness, vai fazer uma faculdade, vai arrumar um novo emprego. Mas, geralmente, a gente nunca consegue chegar até o final com essas promessas, né? É uma ou outra que a gente consegue, ou às vezes nenhuma. Às vezes fica somente no papel mesmo, né? Ou, às vezes, a gente tentou, não conseguiu, e por não ter conseguido, ter fracassado na primeira, a gente acaba desistindo, nem tentando mais. Então, dentro de tudo isso, eu orei ao Senhor e Ele me trouxe uma palavra, que seria exatamente esta: tente outra vez com Jesus. E dentro de tudo isso, Ele me trouxe a palavra de Lucas. Abram suas Bíblias, Lucas capítulo 5. Que diz assim: certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse o barco um pouquinho da praia. Então sentou-se e do barco Jesus ensinava a multidão. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance suas redes para pescar. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque é você que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Assim o fizeram e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do outro barco, para que viessem ajudá-los.
Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de começarem a afundar. Essa palavra, ela remete, o Evangelho de Lucas conta a história de como Jesus transformou aquela pescaria fracassada em uma pescaria milagrosa. E como isso ajudou Pedro a descobrir o seu propósito na vida. E diante dessa palavra, a gente pode tirar alguns aprendizados, né? Porque, assim, Pedro ele já tinha experiência em pescar. Aqueles que estavam junto com ele também. Então, ele sabia exatamente onde teriam que jogar a rede, aonde teria mais quantidade de peixes, aonde não teria. Mas, naquela noite fatídica, eles não conseguiram nada. E a gente vê que, por não conseguirem nada, eles acabaram o quê? Desistindo. Voltaram, lavaram suas redes, arrumaram os barcos e iam seguir. O que a gente aprende com essa história, o primeiro é que Jesus ele quer assumir o controle das pessoas, das nossas vidas, né? Ele deseja ser o capitão da nossa vida e quem deseja ter a realidade transformada precisa deixar Jesus entrar no controle. A gente vê que teve uma situação totalmente diferente quando Jesus estava fora e quando ele estava dentro do barco. Da onde que surgiu tanto peixe? Se eles passaram a noite inteira lá e não pegaram nada. E de repente Jesus fala, jogue a rede. E de repente eles pegam tanto peixe a ponto de afundar o barco. Então nesse primeiro momento, Jesus ele ensina que a gente não deve desistir no primeiro fracasso. Porque não é o primeiro fracasso que vai definir quem você vai ser no futuro. O segundo ponto é sobre a obediência. A obediência a Jesus pode produzir milagres. Era um momento muito interessante quando Jesus entra no barco de Pedro, convidando-o a pescar, logo após ele ter voltado de uma pescaria desastrosa. Mas quando ele obedece o comando de Jesus, ele abre a porta para o milagre. Mas Pedro, a gente vê que Pedro, ele não simplesmente, vou jogar e pronto. Ele deu uma questionada, né? Poxa vida, a gente passou a noite inteira e não pegamos nada. Agora, de repente, você vai lá e manda a gente jogar de novo. Quantas vezes a gente não se vê aqui na situação de Pedro, né? A gente fala assim, eu fui tirar a carta de motorista, não passei, não vou tirar mais. E as pessoas estão lá, tenta de novo, não vou mais. Tenta de novo, não vou mais. Quantas pessoas aqui já foram reprovadas, mas conseguiu hoje tem a carta de motorista? Quantas pessoas aqui começaram uma faculdade e pararam no meio do caminho porque foi reprovada em uma matéria? Esse dia eu estava olhando lá a foto da minha faculdade no nosso primeiro encontro presencial, né? Porque a gente entrou no meio da pandemia e não teve encontro. No nosso primeiro encontro, tinham mais de 100 alunos. Na primeira foto. Na última foto, tinha apenas 12. Olha a quantidade de pessoas que desistiram no meio do caminho. Então, assim, não é desistir que vai te definir no futuro, porque eu também fui reprovada numa matéria. Mas não é possível você deixar só uma única disciplina reprovar você, fazer você desistir e não querer tentar mais, né? Então, assim, a gente vê que Jesus ele nos encoraja a ir mais adiante. O terceiro tópico é que Jesus ele trata as pessoas com amor e graça, né? Porque ali Jesus, ele poderia ter entrado no outro barco, mas ele escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Mas por quê? Porque Jesus ele tem um olhar diferenciado. Porque talvez naquele momento, o Simão Pedro seria o que tivesse mais abatido, mais abalado do que os demais, né? Porque pelo que a gente vê, ele é o que mais se destaca aqui durante essa pescaria. Então a gente percebe que ele seria o chefe, vamos dizer assim, né? O patrão. E Jesus, ele sempre nos tratará segundo o seu amor e a sua graça. Simão, ao ver o milagre, ele se prostra e confessa ser pecador. Mas, se fosse pelos seus pecados, certamente ele não teria direito a nada, não teria mérito para nada, não seria merecedor de nada. Mas Jesus, por sua graça, o alcança para mudar a sua história. Jesus levou Pedro para fazer essa pescaria, mas Pedro ele já era experiente. Mas Deus ele queria mostrar que Pedro não era para ser pescador de peixes.
Era para ser pescador de pessoas, de vidas. E o que ele quis mostrar para Pedro durante essa pescaria fracassada? Todos que estão aqui estão habilitados para falar do amor de Deus para qualquer pessoa. Porque todos estão aqui, todos os cultos, ouvindo a palavra. Então você pode chegar em qualquer pessoa que não conhece Jesus e falar do amor de Deus. Mas nem sempre você vai ter sucesso. Nem sempre. Quantas pessoas você já falou do amor de Deus e quantas delas aceitou Jesus e hoje está na presença? Alguns até aceitam, mas com o tempo vai se afastando. Outras nem quer saber. Outras escutam, mas não leva por coração. E mesmo assim, Deus nos encoraja a continuar. Você já parou para pensar se Jesus ele desistisse da gente todas as vezes que a gente errasse? Todas as vezes que a gente pecasse? E todas as vezes que a gente erra, que a gente peca, que a gente vem pedir perdão, Ele está de braços abertos. A palavra diz que há uma festa no céu para uma alma que se arrepende. E você pode se arrepender quantas vezes forem necessário. Agora pensou se Jesus ele desistisse da gente na primeira vez que a gente fracassasse? Nós nunca teríamos a oportunidade de estarmos aqui. E nós nunca teríamos a esperança de um dia ter um lugar no céu. Sermos salvos. Né? Então Jesus ele quis levar Pedro para esse ambiente para mostrar para Pedro que ele seria um profeta, que ele seria um pregador, mas que nem todas as pessoas que ele pregaria, ele ganharia para Jesus. E que não era para ele se frustrar por isso. A nossa intenção como cristão é que todos tenham a chance de ser salvos, né? Mas a gente também sabe que todo mundo tem o livre-arbítrio. A escolha é de cada um. A gente sabe qual é o caminho, a gente mostra qual é o caminho. Mas a pessoa, ela segue se ela quiser, né? Então, isso é uma das lições que Jesus mostra para Pedro. O quarto tópico é, se você seguir Jesus, isso ajuda as pessoas a compreenderem, a alcançar um propósito maior. Quando Jesus entra naquele barco, tudo muda na vida de Simão. Assim como em nós. No dia que Jesus entra no barco da nossa vida, Ele muda a nossa história radicalmente. É que nem o meu esposo estava falando, né? Na época que a gente se conheceu, a gente era cristão já. Só que na minha época, antes de eu me converter, não tinha nenhuma expectativa de vida. Nenhuma. Nunca imaginei um dia eu falava que eu queria ser cristã. Mas eu nunca falava que eu queria ser pastora. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. E quando eu conheci Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele faz um ambiente fracassado, um ambiente de milagres. Porque quando eu era adolescente, eu ouvi tantas palavras que realmente me denigriam. Falavam que eu não ia ser nada na minha vida, que eu não ia ser ninguém, porque eu não tinha um pai, porque eu não tinha uma família funcional, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum, que eu nunca ia ter uma profissão, uma formação. Falaram até que eu ia ser homossexual. Olha só, porque quando eu era adolescente eu gostava mesmo de usar bermuda, boné, né? Eu gostava de brincar de futebol, tudo que era de menino eu gostava. E até isso as pessoas falavam para mim. Então, por muito tempo na minha vida eu carreguei isso comigo. E eu fui curada dentro da igreja. Depois que eu passei pelo impacto, eu fui curada, porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente não está curado. Muitas vezes a gente está aqui e a gente está ainda lembrando lá do passado. Ou seja, 2024 acabou. O que deu errado, não é para a gente ficar lamentando o que deu errado, porque Deus está dando um novo ano para a gente tentar fazer de novo, tentar acertar. São 365 dias novos para a gente tentar fazer de novo. Mas aí depende da gente. Será que Deus está aí nesse barco junto com você? Para fazer dar certo? Talvez não deu porque Jesus não estava lá. Talvez você fracassou porque Jesus não estava lá. Talvez você fez o seu plano, a sua promessa de ano novo e esqueceu de chamar Jesus para fazer com você. Porque às vezes a gente quer porque quer fazer tal coisa. Não, eu vou fazer e vai dar. Você quer comprar um carro, você acaba comprando pela emoção. Daqui a pouco o carro começa a te dar problema. O carro começa a estar com documentação tudo errada e que não sei o quê. Por quê? Porque você não chamou Jesus para fazer aquele plano contigo. Então, quando a gente coloca Jesus na frente da nossa vida, chama Ele para entrar dentro do nosso barco, as coisas começam
a dar certo. Por isso, não deixe que as suas frustrações te paralisem. Obedeça. Quando Jesus dá ordem para Simão, para ele que ele lance a rede de um lado que ele havia determinado, Simão lhe respondeu com um tom de frustração. A atitude dele não foi uma atitude de fé, mas sim de obediência. Ele estava frustrado, tanto é que ele fala para Jesus que ele passou a noite inteira ali tentando pescar e não pegou nada. Mas mesmo assim ele disse, mas é porque o Senhor está mandando, eu vou jogar. Então ele não tinha fé. Porque se tivesse fé, ele jogava sem pestanejar, sem falar nada. Mas ele não tinha fé, ele estava realmente frustrado. Mas ele obedeceu. E quando ele obedeceu, o milagre aconteceu, né? Então, assim, quando Jesus em nossas vidas, Ele nos torna abençoado e Ele nos abençoa para que nós abençoe outras pessoas. Tanto é que foi tanto peixe que Ele chamou o outro barco para ajudar, né? Então, foi uma quantidade assim sobejante. Então, Simão obedece e tenta outra vez com a presença de Jesus. E ele vê o milagre, seu barco enche e ele chama outro barco para ajudar. Jesus não deixa ninguém de fora. A bênção de Jesus em nossa vida sempre será transbordante. Jesus traz sentido a tudo na nossa vida. Um barco sem peixe não tem razão de existir, mas transbordando de peixe lhes torna essencial. Ou seja, imagina quantas pessoas foram beneficiadas com aqueles peixes, né? Porque eles não iam dar conta de consumir tudo sozinhos. Mas Jesus ele transbordou para que outras pessoas fossem abençoadas através daquele milagre. E a palavra diz que Pedro, ele aprendeu com tudo isso, né? Porque no final Jesus fala assim que não chamou ele para ser pescador de peixes, mas era pescador de pessoas. Que ele seria instruído para pregar a palavra, para colocar Jesus em primeiro lugar, em primeiro plano. E assim a gente vê que o tempo todo ele obedeceu, ele deu uma resmungada, seria totalmente eu, né? Quem nunca? Fala assim, não, vamos tentar de novo. Vou ter que fazer de novo. Eu passei por isso no meu estágio. Tem um negócio lá no meu estágio que ele chamava esfregaço sanguíneo, né? Chama extensão sanguínea, mas o nome popular é esfregaço. Que você coloca um pinguinho de sangue em cima de uma lâmina e você tem que fazer o esfregaço. Parece fácil. Gente, mas é difícil demais. Difícil demais. O meu estágio ele começava às 9 e ia até 1. A gente ficava das 9 a 1 fazendo o esfregaço o dia inteiro para sair que saísse mais ou menos. Aí, dentro dessa palavra, Jesus me trouxe este momento. Porque eu falava assim, não, é muito, muito fácil. Mas o esfregaço, ele tem que ter o formato de um dedo. Para você conseguir visualizar no microscópio o que tem que ser visualizado. Aí, quando o professor falava assim, olha, hoje vocês vão fazer esfregaço. Aí, todo mundo ia lá muito empolgado, né, no primeiro dia. Aí, tenta a primeira, mostra para ele... Não está bom, foi pouco sangue. Aí você tenta a segunda, não está bom, agora foi muito. Aí você vai e faz de novo. Aí você vai lá, não, agora não foi, porque você ultrapassou. Aí, e toda hora, ele falou assim, vocês precisam me trazer pelo menos um que esteja mais ou menos. Aí a gente está lá, e eu vendo muitos alunos desistindo, e valia ponto, né? E um monte de, não consigo, professor, não consigo. Ele consegue. Se vocês forem trabalhar no laboratório, como vocês não têm experiência, é só o que vocês vão fazer, esfregaço todos os dias, o tempo todo. Aí o pessoal todo lá, um monte de gente desistindo. Aí eu vi uma aluna que ela conseguia fazer de primeira. Aí eu colei na dela, né? Eu falei assim, colega, me ensina, como é que faz? Aí ela me ensinou a técnica, né? Você faz assim, faz assado, que vai dar certo. Aí eu tentei a primeira, foi mais ou menos, a segunda, mais ou menos, a terceira eu consegui. Fui lá mostrar para o professor, ele falou assim, não, tá ótimo, dá para ver perfeitamente. Falei, que bom. Mas todos os dias que a gente ia para o estágio, tinha que fazer. Um dia eu acertava, no outro não ia acertar. Mas tinha que tentar o tempo todo. E muitas desistiram no primeiro, nunca conseguiu fazer um. Terminaram o estágio e nunca conseguiu entregar um. Aí, quando eu fui fazer o segundo estágio, foi no mesmo lugar.
Aí eu já estava craque, né? Aí o professor falou assim, quem estava aqui no primeiro estágio? Só tinha eu, o resto era tudo aluno novo. Aí ele falou assim, eu vou fazer algumas perguntas, vocês me respondem. Aí ele falava assim para mim, você não, porque você já sabe. Aí eu falei assim, não, mas eu posso também, porque eu estou fazendo para fazer a mesma habilitação. Aí ele falou assim, não, mas você não, eu quero saber deles. Aí ele pegou e colocou todo mundo para fazer o esfregaço. Aí eu via a dificuldade dos outros alunos, e eu já sabia fazer. Os meus já saíam bons, não saíam perfeitos, mas saíam bons. Saíam satisfatórios. Aí ele falou assim, olha, como você já estava aqui desde do outro estágio, ensina, ajuda as que não sabem fazer. Então, assim, o fato de eu não ter desistido me colocou no lugar de ser ajudante do professor e ensinar os outros alunos a aprenderem a fazer. Na verdade, é uma coisa muito fácil, é muito simples de fazer, mas você precisa pegar a prática. E a prática é que é chatinha. Porque às vezes você pegava muito sangue, às vezes você não pegava nada, às vezes só lambuzava, aí você ficava com medo de pingar, e ele pingava muito, aí eu não pingava nada. Aí tinha pessoas que colocavam muita força, aí arranhava todo o vidro, toda a lâmina, enfim. Então, Deus me trouxe essa palavra, falou que eu consegui concluir a minha faculdade porque eu não desisti. Eu peguei a foto do primeiro dia e do último dia, falei, gente, foram 4 anos, mas a gente chegou até o final. Eu falei para minhas colegas que estavam comigo, ó, a gente chegou até o final, nós estávamos na primeira e nós estamos na última foto. Nós fizemos os estágios e nós chegamos até o final. E hoje o pessoal estava lá discutindo lá no grupo da formatura que por que a gente é chamado de doutor. Eu falei assim, porque o nosso conselho nos dá o direito de ser chamado doutor, mas doutor não é só para quem tem doutorado? Não. A nossa categoria, ela nos dá o direito de ser chamados doutores. Aí o pessoal falou assim, mas eu não me sinto confortável em ser chamada de doutor. Aí a outra fala assim, gente, mas eu estudei 4 anos, é meu direito. E eu vou usufruir disso. Aí usa quem quer, quem não quer. Mas quando você tira a carteirinha, na carteirinha já vem escrito que você é doutor. Doutor fulano de tal. Aí a menina falou assim, usa quem quiser. Se você trabalhou durante 4 anos, você lutou por isso, é seu direito. Não é verdade? É que nem assim, o biomédico, ele trabalha nos bastidores de um médico. Na verdade, não é o médico que descobre a doença que você tem. Quem descobre é o biomédico que está por trás. O médico, ele só te dá o diagnóstico, mas quem descobre é o biomédico. Então, se o médico pode ser chamado de doutor, porque o biomédico não. Não é verdade? Então, assim, hoje eu olhando, fazendo uma retrospectiva de 2024, coisas que eu planejei lá, deu certo. Só que eu fiz alguns planejamentos agora para 2025. E algumas coisas já começaram a sair do meio do caminho. Aí Jesus me trouxe nessa palavra, que está na hora de eu chamar Jesus para entrar no barco comigo, para fazer dar certo. Muitas, que nem eu falei na última vez que eu falei sobre o dízimo e oferta, teve muitas coisas na vida que eu comecei e não terminei, não concluí. Porque tudo me levava a desistir. Porque faltava exatamente um detalhe. O detalhe é Jesus. Jesus é o detalhe que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. É Jesus que vai determinar. Então, se você fez algo que não dê certo, tente outra vez com Jesus. Se você se afastou da presença, se você não conhece Jesus, tente outra vez com Jesus. Às vezes o casamento não está indo bem, às vezes você não está conseguindo concluir aquilo, coisas simples. Tenta de novo com Jesus. Tenta trazer Ele para perto. O fato da gente estar na igreja não quer dizer que a gente esteja em comunhão com Jesus. Não quer dizer que tudo que a gente faça, Ele está envolvido no que a gente está fazendo. A gente precisa chamar Ele para perto. Esse dia eu estava falando com a Mércia, eu falei assim, Mércia, eu pedi para o meu marido aquele livro Café com Deus Pai. E eu ganhei um outro, que era do ano passado, de Amigo Secreto. Aí eu comecei a fazer devocional. Eu falei para a Mércia, eu não tinha o hábito de fazer devocional. Não tinha. Eu lia a Bíblia, mas assim, não era todo dia de manhã. E eu entendi as primícias, que você tem que dar o seu melhor, o seu primeiro, né? Aí eu peguei esse devocional, pedi para o meu marido de Natal. E aí todo dia de manhã eu acordo 6 horas da manhã, eu vou lá, pego minha Bíblia, faço o meu devocional. E ainda eu
compartilho com as pessoas no Facebook e também no meu status. Porque você não sabe até onde a palavra de Deus vai chegar. Às vezes você acha que você não está alcançando ninguém. Mas aí quando eu vou olhar lá meus status, tem muitas pessoas que visualizaram. Então alguma coisa de bom ficou no coração dessas pessoas. Então assim, quando você prega a palavra, independente de se estou pregando aqui, mas tem gente assistindo nas lives. Às vezes eu estou lá no YouTube, eu vou vendo algumas pregações anteriores e eu vejo o tanto de visualizações que teve de pessoas que nem é aqui da igreja. Então a gente tem que entender que o que a gente faz alcança outras vidas, independente se é aqui, se é no Face, se é no WhatsApp. Então tudo aquilo que a gente faz tem que ser exemplo para outras pessoas. Tem que testificar no coração de outras pessoas, tem que fazer a diferença no coração de outras pessoas. E a gente faz isso quando a gente traz Jesus para perto. E nesse ano de 2025 eu resolvi chamar Jesus para o barco junto comigo. Então quando eu faço lá o meu devocional de manhã, eu oro e falo: Senhor, abre a minha mente, os meus olhos espirituais, que eu venha entender a Tua palavra, venha para perto de mim, me ajuda, me ensina, me ajuda a acertar naquilo que eu estou errando, me ajuda a ser uma pessoa melhor, sabe? E assim, eu vejo que tem dado frutos, sabe? Eu vejo pessoas comentando, tem pessoas que eu já falo da palavra de Deus há muito tempo, mas a pessoa ainda não amoleceu o coração. Mas aqui, como Jesus mostrou para Pedro, nem sempre a gente vai ter êxito naquilo que a gente faz. Mas ao pouquinho a gente vai amolecendo o coração. Um dia pode ser que essa pessoa venha para a presença. Ou talvez nunca. O momento é hoje, o momento é agora. A gente nunca tem que dizer, o ano que vem eu vou. Quando Jesus falar comigo, eu vou. Quando eu sentir, eu vou. A gente nunca vai sentir. A gente tem que começar. E o sentimento, ele vai vindo aos poucos. O Espírito Santo é que vai movendo o nosso interior. Se você nunca vai ler a palavra porque você está sentindo vontade de ler a palavra. Às vezes você tem que ler sem querer mesmo. Às vezes você vai ler várias vezes você não vai entender nada. Eu quando comecei a ler a Bíblia, eu tinha sono. Eu cochilava. Começava a dizer assim. E aí tem pessoas que falam que não conseguem dormir à noite. É só falar para ler a Bíblia. Rapidinho o sono vem. Pessoas que falam que tem insônia. Gente, eu tenho insônia. É só ler a Bíblia. O sono vem instantaneamente, gente. Porque é incrível. E eu lia. Que nem essa palavra mesmo já li várias vezes. E eu nunca tinha visto por este lado. Que Jesus queria, que é uma palavra pequena, mas que Jesus queria mostrar para Pedro que ele tinha um propósito. E que além desse propósito ele não podia desistir. Porque se ele desistisse, ele não chegaria a concluir esse propósito que Deus tinha na vida dele. A mesma coisa, quantas pessoas começam a vir para a igreja e de repente começam a desistir. Quando a gente aceita Jesus, nunca. A gente pensa que quando a gente aceita Jesus tudo vai melhorar, vai ser um mar de rosas. Não. Quando você aceita Jesus é aí que a prova vem. Eu não sei se isso foi só comigo. Mas quando eu aceitei Jesus, eu passei uma prova tão grande, porque a minha mãe era espírita. A minha mãe xingava tanto quando eu colocava louvor, tanto, que eu chorava de tristeza. Aí eu ia para a igreja na tarde da bênção, minha mãe falava assim, em vez de procurar emprego, fica enfiada dentro de igreja. E isso me deixava tão triste, mas dava aquela vontade de desistir, sabe? Mas eu estava no primeiro amor. E quando a gente está no primeiro amor, a gente vai com tudo, né? Com o tempo que a gente vai desanimando um pouquinho. Tem gente que desanima total e vai embora. Mas o segredo é não desistir. O segredo é não desistir. Se eu tivesse desistido lá naquela época que a minha mãe atormentava a minha vida, que a minha mãe falava. Hoje a minha mãe até ajuda a igreja. Minha mãe faz salgados para a igreja, faz bolo para o pessoal vender na igreja. Minha mãe não aceitou Jesus ainda, mas eu creio que Deus já está trabalhando no coração dela. Porque foi a promessa que Jesus fez na minha vida. Que ele falou assim, se você aceitar Jesus e você crer, será salvo tu e tua casa. Então eu estou crendo. Estou crendo que a minha casa será salva. Então assim, no momento de Deus, é no momento dele. Todas as noites eu oro para que Deus alcance. E Deus já tem feito algumas coisas. Porque minha mãe já não tem mais imagem dentro de casa. O que ela tinha de monte. Hoje ela não tem mais. Então assim, tudo isso aconteceu porque eu não desisti.
Porque por mais que as pessoas lançaram pedras e palavras de maldição sobre a minha vida, inclusive a minha mãe, eu não desisti. Porque Deus me resgatou, Jesus, ele me resgatou no momento certo. A gente fala assim, Jesus veio tarde, ele não tarda e nem se adianta, é no momento. Mas muitas vezes Jesus está te dando aquele sinal e você não está percebendo. Jesus está te chamando para perto, Jesus está te chamando para fazer parte de tudo, de viver um milagre junto com Ele, e a gente não está percebendo. Às vezes a gente perde a oportunidade de falar amanhã pode nunca chegar. A gente viu muitas pessoas assim no final do ano que nem chegaram em 2025. Vimos várias notícias, inclusive de uma família de 10 pessoas que morreram num acidente de avião. De repente elas tinham dito, depois do Natal eu aceito Jesus. No ano novo eu vou para a igreja. E esse dia nunca chegou. E o que a gente mais viu no final do ano foi acidente aéreo, né? Com avião, com helicóptero. Então assim, quando a morte chega, vai ter tempo que você não vai nem ter tempo de querer aceitar Jesus. Tem algumas situações que você ainda tem uma chance. Você está num leito de hospital, entre a vida e a morte, você ainda tem essa chance. Mas a gente eu vi muitas reportagens no final do ano, pessoas que morreram instantaneamente. Várias com bala perdida, que o pessoal soltou aí durante a virada do ano. Não sabe de onde veio o tiro e simplesmente morreu. E de repente essa pessoa colocou no seu coração, no ano novo eu vou. Pode ser que ela tenha colocado lá nos planos dela, em 2025 eu vou aceitar Jesus. O dia de aceitar Jesus é todos os dias. Todos os dias é dia de aceitar Jesus. A gente não deve esperar amanhã, o amanhã pode nunca chegar. E a gente perde a oportunidade de sermos salvos, de termos um lugar guardado lá no céu, porque a gente desistiu no meio do caminho, ou porque a gente não acreditou o suficiente. Eu já cansei de ouvir, quando eu falo do amor de Deus para as pessoas, fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A pessoa fala assim, eu ouço que Jesus está voltando desde que eu nasci. E Ele nunca chegou até agora. Quantas pessoas já não ouviu isso? Eu ouço isso direto, principalmente de adolescente. Principalmente de adolescente. Se fala, não, eu escuto todo dia que Jesus está voltando. Todo dia que Jesus está voltando. Né, adolescentes? Todo dia a gente escuta, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E acho que adolescente é mais difícil você falar de Jesus, sabia? Como é difícil. Eu acho que assim, quando você ganha um adolescente para Jesus, tem que fazer festa triplicada. Porque geração difícil. Uma geração desacreditada. Uma geração que não acredita em nada, que não tem medo de nada, que só quer curtir a vida, quer curtir o hoje. É uma geração difícil, mas Jesus está fazendo a obra. E Jesus não está mais usando nem os velhos, nem os jovens. Jesus está usando as crianças. É para as crianças que Jesus está revelando que Ele está voltando. Porque as pessoas acreditam no que as crianças falam. Eu estava ouvindo uma reportagem, a criança falando para a mãe dela que ela conversou com Jesus e a mãe interessada, querendo saber o que Jesus falou para você. Jesus falou que Ele está voltando. Mas que dia? Ele não falou, Ele falou que está voltando, que é para a gente esperar, que a gente vai morar no céu. É mesmo, e a gente vê o interesse da pessoa querer saber. Mas vai você falar de Jesus para essa pessoa? A pessoa não quer saber não. Aí a mãe fala assim, mas como que você falou com Jesus? Ele veio no meu sonho, eu estava dormindo e Ele falou comigo. E como que Ele era? Era 2 anjos, primeiro veio 2 anjos, falou comigo que Jesus estava voltando. Aí depois veio Jesus e falou comigo. E é muito bonitinha a história, muito, muito assim, sabe, dá vontade de você ficar ouvindo o tempo todo. Porque a criança é uma inocência sobrenatural, né? Por isso que Jesus fala que o reino é das crianças. Porque elas falam com uma riqueza de detalhes. E é uma forma que você acredita no que ela está falando. Você vê verdade naquilo que a criança está falando. Já os adultos, as pessoas não levam mais credibilidade no que a gente fala. A gente fala e parece que entra por aqui e sai por aqui. Aí a pessoa vem um dia, no outro já não vem mais. Eu não gosto do jeito, não gosto que o povo fica gritando aleluia. Eu sou mais daquela vibe que só escuta a palavra, não fica fazendo barulho. Aí outra já não gosta de fazer barulho. Enfim, então assim,
Hoje em dia tem que encontrar uma igreja que agrade a todo mundo, né? Mas nem Jesus agradou. E a gente fica nessa dificuldade, nesse impasse. Lá no meu trabalho a gente faz oração toda sexta-feira. Porque lá, pensa no lugar que tem pastor, é no meu trabalho. Tem pastor em todos os setores, você acredita? A gente se reúne lá e vamos orar. Aí e é aberto para todo mundo. Aí o pessoal chega, a gente ora. A gente tem a caixa dos sonhos, para você colocar lá os seus sonhos, os seus desejos. E é difícil hoje em dia a gente falar da palavra. E muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Eu já tive várias vontades, muitas vezes eu já tive vontade de desistir, de verdade. Mas aí quando eu faço retrospectiva da minha vida e vejo de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou, eu fico olhando que eu seria muito ingrata se eu fizesse isso com Ele. Porque é que nem igual o Simão que confessou ser um pecador, pelos pecados dele ele não seria merecedor de nada, mas Jesus ele abençoou pela graça. E nós somos abençoados pela graça, nós somos alcançados pela graça. Porque nós não somos merecedores de nada, de absolutamente nada. Nós somos alcançados pela graça de Jesus. Então eu vejo, olho a minha retrospectiva e falo assim, Deus realmente ele me deu uma essência, uma identidade e um destino. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei que eu tenho um pai, hoje eu posso sonhar, que eu sei que eu vou realizar. Hoje eu posso fazer planos, que eu sei que às vezes a gente faz planos de curto, médio e longo prazo, né? Às vezes o de longo prazo chega mais rápido que o de curto, porque é no tempo de Deus, é o jeito que Ele quer, não é o jeito que a gente quer. Muitas vezes Deus ele já tem a nossa história preparada, Ele escreveu já do começo ao fim, que Ele diz que Ele nos conhece dentro do ventre da nossa mãe, nossa história já está completa. Mas muitas vezes a gente quer incluir páginas e muitas vezes a gente quer arrancar páginas deste livro. A gente quer incluir, não, Jesus, é assim. Jesus fala que vai ser assim. Não, mas não dá para colocar mais assim, aí você vai escrevendo mais coisas, acumulando mais coisas. Ou às vezes Deus te promete alguma coisa e você quer arrancar aquelas páginas para aquilo chegar mais rápido, mas não é assim. É no tempo de Deus, é no tempo que Ele preparou para nós. Não adianta a gente incluir páginas nem arrancar páginas, porque é no tempo de Deus que vai acontecer. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesta noite, assim como Pedro e aqueles pescadores estiveram ali um dia frustrados, desanimados, porque eu fico imaginando eles pensando, o que a gente vai chegar em casa, vai falar o quê? Ficamos a noite toda fora, dizendo que pescou, que ia pescar. Toda vez a gente traz alguma coisa para casa, hoje não vamos levar nada. Vamos chegar de mãos vazias. Qual a justificativa que a gente vai dar? Quantas vezes a gente faz isso também? Quantas vezes a gente se coloca nessa situação? Quantas vezes a gente saiu para fazer alguma coisa que não deu certo e você chega frustrado? Quantas vezes um pai de família, geralmente os autônomos, sai para vender alguma coisa na rua, não consegue vender nada. Ele fica com vergonha, ele fica constrangido de chegar em casa e falar que não conseguiu nada, que não levou nada. E a gente também se coloca às vezes nessa posição. Muitas vezes a gente fala que a gente mesmo se automutila, né? A gente acha que a gente é um fracassado, a gente acha que a gente não é ninguém, que todo mundo é abençoado, todo mundo é bem-sucedido, eu nunca, a minha hora nunca chega. Mas a gente não tem que olhar o que o irmão tem, o que o outro tem. Mas você sabe qual é a luta diária daquela pessoa? Você sabe o que aquela pessoa fez para conquistar o que ela tem hoje? Ao invés de você ficar falando e invejando o que a pessoa tem, por que você não pergunta, como que você conseguiu? Qual é o segredo para isso? O apóstolo fala que o segredo é mandar um beijinho pro pai. Mandar um beijinho pro pai. Tem que ter intimidade, gente. Tem que ter intimidade para ser abençoado. Quando você tem um pai terreno aqui, você fala assim, pai, eu quero um videogame. O pai não vai dar? Vai. Pode ser que demore um pouquinho, mas ele dá. Pai, eu preciso de um tênis novo. Ele não vai dar? Imagina ele lá no céu que não vai dar. Mas aí, para você pedir um videogame para o seu pai, você tem que ter o quê com o seu pai? Intimidade. É ou não é? Eu não vou pedir um videogame para o apóstolo. Tem cabimento, né, meu pai? Meu filho nunca ia pedir. Apesar que meu filho é meio cara de pau, né? Meu filho é sem filtro. De repente vai que ele pede.
É sem filtro. Mas eu nunca pediria. Eu peço as coisas pro meu marido porque eu tenho intimidade com ele, mas nunca pediria pro pastor aqui, ó, pro pastor Giba. Nunca pediria para a apóstola. Porque é um grau de intimidade diferenciado. Então, assim, para a gente conseguir algo de Deus, a gente precisa ter uma intimidade com Ele. E como que a gente consegue intimidade com Deus? Através da oração, através do devocional, é vindo para a igreja, é seguindo, é obedecendo, né? Porque tem gente que pensa que ser crente é só vir para a igreja, e não é isso, não. Aí, quando chega lá fora, eu vou para a igreja e nada acontece, tudo dá errado. Mas será? Será que está fazendo certo? Será que você está sendo crente só na igreja? Será que Jesus está no barco só quando você está aqui na igreja? Lá fora não está, não? Eu vejo alguns jovens aí que vêm para a igreja e depois estão lá na balada, no pancadão, no fluxo. Aí nesse tipo de barco Jesus não entra, não. E não adianta você trazer Jesus aqui, ó, Jesus está num barco. E lá fora, sai Jesus do barco, agora eu sozinho. Não é assim que as coisas funcionam. É por isso que às vezes as coisas começam a dar errado e a gente não entende o porquê, a gente não sabe o motivo. E eu já passei por bastante experiência e posso confirmar que é real, viu? Eu demorei para aprender a ser crente. Demorei. Porque eu era... O crente aqui, lá fora, era outra coisa. Gostava de música do mundo, gostava de fazer outras coisas. E eu demorei para endireitar o meu caminho. Mas com a graça de Deus, com a glória de Deus, hoje eu posso falar que é recompensador você estar na presença. É maravilhoso você entregar, você abrir mão de coisas para se entregar a Jesus. Para você entrar nesse barco, convidar Jesus a entrar nesse barco contigo. É recompensador. A gente acha que a gente está perdendo, mas a gente não está perdendo. A gente nunca vai perder em escolher Jesus em primeiro lugar. Às vezes eu já ouvi pessoas falando que se sente aprisionado quando está na presença. Sem liberdade. Não tem liberdade para nada. Não pode ir numa festa, não pode ouvir música, não pode isso, não pode aquilo. Inclusive, uma colega minha falou isso. Eu falei assim, a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Agora, se você se sente bem lá, é sua escolha. A Bíblia não te proíbe de nada. Nada, nada, nada. Ela não fala que é proibido. Ela diz que é pecado. Que é lícito, mas nem tudo te convém. Aí é nossa escolha. Aí eu falo para ela, onde você quer estar nesse momento? Aí esses dias o pessoal perguntou para ela, você tem cara de evangélica. Você é evangélica? Ela falou assim, eu sou. Eu falei, não, você não é, não. Você não é. Eu sou sim, eu só estou afastada. Se você está afastada, você não é. Você é quando você está na presença. Um filho, quando sai da casa do pai, ele continua a ser filho. Mas o pai consegue cuidar quando o filho está fora? Não. O pai só consegue cuidar quem está dentro, quem está na casa. Foi o que eu disse para ela. Jesus consegue cuidar, Deus consegue cuidar quem está na casa. O filho que está fora, ele não vai dar prioridade. Ele vai dar prioridade para quem está dentro. Ele vai cuidar? Vai cuidar. Mas ele vai dar prioridade para quem está dentro da casa. Então, se você está falando que você é crente, então está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você voltar para Jesus. Gente que está afastada não é filho, não. É que nem aquele filho pródigo. Ele foi embora, o pai dele conseguiu cuidar dele. Ele foi roubado, ele comeu comida de porco. O pai dele sabia que estava acontecendo isso com ele? Não, porque ele estava fora. Mas o que estava dentro, o pai estava cuidando. Então, é isso que a palavra hoje quer dizer para a gente. Independente das circunstâncias, a gente não deve desistir. Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, o nosso maior propósito é disseminar a palavra de Deus lá fora. E é todo mundo. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista. É todo mundo. Uma vez que você ouviu a palavra de Deus, você aceitou Jesus, você já está apto de falar do amor de Deus lá fora. Mas para você falar do amor de Deus, você precisa ser um exemplo também. Porque as pessoas, elas não seguem conselho, elas seguem exemplo, assim como os filhos. Assim como os filhos não seguem conselhos de pai e seguem o exemplo, as pessoas também. As pessoas lá fora, para aceitar Jesus, ela precisa ver Jesus na gente. Em mim, em você. Porque não adianta nada você falar, Jesus salva, cura, mas não vê mudança nenhuma em você, não vê mudança nenhuma em mim. De nada vai adiantar. Então, que hoje você fique com essa palavra. Que a gente viu aqui no livro de Lucas. Que ali tinha um grupo de pescadores frustrados, desiludidos e descrentes. E são encontrados por Jesus, que por sua graça, a alegria, a esperança e a fé foram restauradas. O destino deles
era talvez chegar em casa e ter que explicar mais uma vez o fato de não ter levado nada. Mas Jesus apareceu para que a nova notícia fosse: pescamos todos, não trouxemos nada, mas agora temos tudo em Jesus. Ou seja, pescamos tudo. Chega o barco e estava afundando. Não trouxemos nada, mas agora temos tudo em Jesus. Eles abandonaram o barco, as redes, porque havia descoberto uma razão maior para viver. E é isso que a gente tem que ver hoje. Meu esposo falou que Davi, ele foi enfrentar Golias, mas ele queria saber qual era a recompensa. E para nós também tem uma recompensa. Porque a palavra, ela nos promete que se a gente permanecer firme, a nossa recompensa é uma coroa no céu. É um lugarzinho lá. Então a gente tem uma recompensa. Então a gente tem um futuro, algo para que a gente possa lutar. A gente não vai lutar em vão, porque tudo tem uma recompensa. Se você estudar, se você fizer uma faculdade, sua recompensa vai ser seu diploma. Se você for procurar um emprego, a sua recompensa vai ser achar um emprego. Não vai dizer que vai falar que é um emprego e não sair para procurar. Então tudo na nossa vida tem recompensa. Se você trabalhar, sua recompensa vai ser o seu salário. Então tudo na nossa vida tem recompensa. E Jesus, ele quer hoje, ele te convida. Na verdade, ele se convida para entrar no seu barco hoje. Você está disposto a deixar ele entrar nesse barco? Você está disposto a deixar ele fazer parte dos seus planos para que eles não sejam mais um fracasso? E sim que ele seja um futuro milagroso, um futuro que pessoas não deram nada, mas lá na frente Jesus te colocou num lugar favorável? A gente não está falando aqui de riqueza, de dinheiro, de status. A gente está falando de um Jesus que transforma ambiente. Ele transformou aquele lugar que não tinha peixe nenhum, de repente transbordou de peixe. E eu imagino que as pessoas estão perguntando até hoje, de onde veio tanto peixe. Então Deus, ele transforma os ambientes. Às vezes você está num emprego que ninguém dá nada e você transforma aquele lugar. Hoje mesmo eu ouvi uma colega de trabalho dizendo que teve uma amiga que fez a faculdade de terapeuta ocupacional. Ela foi trabalhar num hospital, fez concurso público, foi trabalhar no hospital e ela revolucionou aquele hospital, porque ela conseguiu fazer um trabalho na UTI neonatal daquele lugar, que hoje ela é conhecida no Brasil inteiro. Ela é chamada para dar palestra e aulas, cursos, porque ela estava num lugar que não era favorável, mas Deus fez o negócio dar certo. E a mesma coisa Deus faz com a gente. Às vezes você trabalha num lugar que ninguém dá nada, mas é você que vai transformar aquele ambiente. Às vezes você está num lugar que não é favorável, mas é você que vai transformar. É só você chamar o detalhe é Jesus. E ele faz uma grande diferença. A gente não consegue fazer nada sem Jesus. Nada. A gente conquista algumas coisas, mas as coisas que a gente conquista sem ele é passageira. Ela não é duradoura. Mas quando a gente convida ele para dentro do nosso barco, a gente conta para ele quais são os nossos planos. A gente ora e pergunta se ele está de acordo com aquilo. Não tem como dar errado. Não tem como você se frustrar. Não tem como você se decepcionar. Porque se Jesus estiver de acordo com tudo aquilo, o negócio é sucesso na certa. É transbordante. Você vai receber para multiplicar para outras pessoas. Então eu te convido hoje, nesta noite, a chamar Jesus para o seu barco. Chamar Jesus para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu 2025. Nós estamos ainda em janeiro, ainda dá tempo de você fazer a sua programação. Dá tempo de você fazer o seu cronograma. Mas coloca Jesus junto. Fala: Deus, olha, o meu plano para 2025 é esse. E qual que é o seu plano para a minha vida em 2025? Será que a gente está de acordo? Eu falei para o meu esposo que eu queria fazer outra faculdade. O apóstolo profetizou aqui, mas eu falei assim para minhas colegas, eu preciso falar para o meu marido, mas eu acho que ele vai surtar se eu falar que eu quero fazer outra faculdade. Aí ontem a gente conversando durante a noite, eu falei assim: olha, a faculdade me ofereceu uma bolsa com a metade do preço para fazer uma segunda graduação, mas eu queria fazer terapia ocupacional, porque eu quero trabalhar com crianças com autismo. Ele falou assim: se você sente no seu coração, vai. Eu falei: glória, eu vou. Eu falei assim: então eu vou fazer. Aí hoje eu cheguei conversando com as minhas amigas, eu falei assim: você acredita que o meu marido concordou? Eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele concordou. A menina falou assim: tá vendo? Tá vendo? Tudo é questão de conversar. Tudo é questão de conversar. Eu falei assim: pois eu vou fazer agora terapia ocupacional. Tá de acordo? Tá de acordo. Mas eu coloquei lá: Senhor, o senhor tá de acordo? Tá de acordo. E eu estou orando
para que realmente Deus testifique de verdade no meu coração. Eu tenho a vontade, meu coração está batendo muito forte, mas eu estou ainda em oração pedindo uma direção. Falei, Jesus, se o Senhor estiver no barco, vai facilitar o meu processo. Porque lá na frente você vai desfrutar da vitória. Agora eu só estou aguardando minha festa de formatura, que vai ser em abril. Só isso, foram 4 anos, gente, de muita luta. Agora eu mereço desfrutar da minha festa. Aí a minha recompensa, eu estudei 4 anos, minha recompensa é minha formatura. É o meu diploma. Então, assim, não desista. Tente outra vez com Jesus. Chama Ele para perto. 2025. 2025 só está no começo. O que não deu certo o ano passado, esse ano pode ser que dê. Se você chamar Jesus para junto, se você chamar Jesus para os seus planos, certamente vai dar certo os seus planos que não deram, que fracassaram lá em 2024. E se você, por um acaso, desistiu, volta lá. Não se frustre pelo que não deu certo. Se alimente, se fortaleça em Jesus e faça dar certo. Que tudo tem um jeito, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas até para a morte Jesus dá jeito, né? Ó, para você ver o grau de especialista que Jesus é. Porque até para a morte Ele dá jeito. Então, se você não entregar nas mãos de Jesus, quem está perdendo é você. Eu já resolvi entregar. Às vezes eu acordo, olho para o relógio e falo assim, não, mas eu preciso levantar, preciso fazer meu devocional, preciso entregar o meu melhor, o meu primeiro, a minha primícia. Minha primícia é para Jesus. E todos os dias eu posto lá no Face e também lá nos meus status. Porque eu posso estar alcançando outras vidas. Em vez de eu estar falando, eu posso estar alcançando só através dos meus posts. Que a palavra de Deus, ela edifica. Eu não sei de que forma Deus vai trabalhar na vida das pessoas que estão vendo. Mas eu já ouvi testemunho de pessoas que ouviram só uma pregação de pessoa que nem conhece, você nem conhece. E a pessoa falou assim, ó, eu aceitei Jesus por causa de você. E você nunca viu a pessoa. Então, não fique frustrado se você falou do amor de Deus para uma pessoa, a pessoa não aceitou Jesus. Mas através da sua palavra que você está postando, que você está lendo, que você está compartilhando com pessoas, talvez já tenha alcançado outras pessoas e você nem sabe. Talvez pessoas que estavam prestes a cometer suicídio, uma palavra de conforto você levou e a pessoa não fez. Não cometeu. A pessoa voltou atrás. Jesus tocou no coração dela. Então, o segredo é a gente não desistir. É a gente permanecer. Nem sempre a gente vai ter êxito. Mas nem por isso a gente tem que desistir. Amém? Então, que vocês possam ficar com essa palavra, que vocês levem Jesus para dentro do teu barco, que vocês refaçam o seu cronograma para 2025, e eu tenho certeza que vai dar certo, vai ser sucesso na certa. Porque para mim já deu, e eu creio que para vocês vai dar também. Em nome de Jesus. Amém? Aplausos. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Você pode se colocar de pé. Tente outra vez com Jesus, hein? Você pode adorar o Senhor por essa palavra? Amém, queridos? Eu amo adorar o Senhor, queridos. Porque o que Ele está falando para nós hoje aqui é algo diferenciado. Eu não sei se você pegou as entrelinhas, mas eu ouvi assim um testemunho, uma palavra, um devocional bem interessante. E esse devocional ele falava o seguinte, exatamente sobre essa palavra. O que ele falou para Pedro, né? Vai lá de novo, tente novamente. Vai lá, Pedro, joga de novo. O que ele queria ensinar para Pedro? Foi o que eu aprendi com essa palavra também. Ele falou o seguinte, olha Pedro, você está tirando um ser vivo, né, no caso um peixe, e matando ele. Eu quero te usar de outra forma, Pedro. Eu quero que você agora pegue aquele que está morto, um ser humano que está morto espiritualmente, e traga ele para a vida. Por isso que ele falou, olha, eu vou te fazer agora não mais um pescador de peixes. Não quero que você seja um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Eu não quero, Pedro, que você gere morte, mas eu quero que você gere vida. Então, queridos, o que o Senhor está falando aqui nesta noite, né, para nós tentarmos novamente agora com Jesus, é porque o objetivo dele é que tudo dê certo em nossa vida. E vai dar, amados, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você pode adorar o Senhor por isso? Dá lugar, Vaz. Nada além. Aleluia. De ti. Glória a Deus. És mais que tudo que sonhei. Aleluia. Tudo que achei que eu queria, bem menor que te conhecer.
Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Sim, Pai. Eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus. Você pode dizer isso? Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Queridos, talvez você que entrou aqui, você tem tentado, talvez. Não que você não tenha tentado, você não tem deixado de tentar, mas talvez tenha acontecido frustrações. Deus não fala, queridos, nada por um acaso. Eu não sei como que está hoje a sua vida. Queridos, da mesma forma como a pastora Juliana estava falando aqui, da trajetória de vida dela, de onde Deus a tirou. Eu não sabia que estava cheio de carrapicho, né, pastor Itamar? Até pensei que ele ia dormir fora de casa hoje, mas depois ele consertou, né? Doutora, pastora Juliana. Queridos, você vê o que o Senhor faz na nossa vida. E ela mesma disse, né? Quantas desistências, quantas situações. Queridos, hoje muitas coisas nos frustram. Mas quando Cristo, queridos, Ele entra no nosso barco. E é muito interessante, né? Que Ele não pediu nem licença para Pedro, né? Ó, vou entrar nesse barco aqui. Porque Ele sabia da necessidade. E hoje o Senhor te trouxe aqui e está falando exatamente a mesma coisa. Eu quero entrar no teu barco. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te ajudar. Realmente, você em todas essas áreas, em todos os seus sonhos, em todos os seus projetos. Nessa noite, queridos, tem alguém que hoje quer aceitar Jesus, voltar para Jesus? Alguém que, querido, se identificou com essa palavra? Ou você que está, né, nos caminhos do Senhor, mas de repente nada tem dado certo? Muitas coisas não têm dado certo. Hoje o Senhor está te chamando, queridos. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Você percebe que muitas vezes, queridos, o nosso problema, a nossa frustração não é por falta de peixe, é por falta de Jesus. Pode ver que depois que Pedro, queridos, teve um barco lotado de peixes, ele largou tudo, não só os peixes, ele largou o barco propriamente dito, ele largou as redes propriamente dita, ele largou tudo, queridos, e ele passou o quê? A seguir a Jesus. Ou seja, só Jesus me satisfaz, queridos. É o que nós estamos adorando aqui. Tem mais alguém hoje, querido? Tem mais alguém? Dá tempo. Não deixe para amanhã. Olha o que foi falado, hein? Não deixe para amanhã. Faça o apelo ao pastor Wellington Coelho. Vem, ore por ele. Se aproxima a gente dessa pessoa tão importante aqui. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Glória a Deus. Tu és meu tudo. Tu és pastoras, por favor. tudo. Tem mais alguém? Eu Dá não tempo. quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. 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 Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Quero Jesus. Sim, Pai. Quero Jesus. Dê um abraço nessas vidas aqui. Tem mais um jovem aqui, queridos, acompanha ele aí. Aleluia! O Espírito Santo está movendo, queridos, nesse lugar. Continue dizendo isso, continue dizendo isso. Eu não quero ninguém mais.
mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Ô Pai, nós te louvamos, Senhor, Pai, por essa palavra, Pai, por esse direcionamento, por esse ensinamento, Pai, que o Senhor trouxe para a tua igreja nessa noite. Nós glorificamos o teu nome, Pai, e nós entendemos que, Pai, não tem como nós continuarmos a nossa jornada sem a tua presença, Senhor, sem o Senhor nos orientando. Nós te louvamos, meu Pai, por cada uma dessas vidas. A tua palavra diz, Pai, que há festa nos céus, Pai, por parte dos anjos, Senhor, quando vidas tão preciosas, meu Pai, como essas se rendem, Pai, ó Deus, aos teus pés. Nós, meu Pai, ó Deus, te glorificamos. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada uma dessas vidas, Senhor, renovando, restaurando. E eu creio, Pai, que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que os teus filhos têm pedido ou têm pensado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, senta só um minutinho, vamos dar alguns avisos aqui. Amém? Glória a Deus. Paz, igreja, fiquem ligados nos avisos e programação da semana aqui na Malk. E nessa quarta-feira teremos a nossa quarta profética, um tempo sobrenatural. E eu espero você aqui às 20 horas. Discipulado de Evangelismo ID, dia 1º de fevereiro, sábado, às 19 horas, aqui na igreja. Um tempo de muito aprendizado. E eu espero você aqui, jovem. E domingo teremos o nosso culto de Santa Ceia às 10 horas da manhã. Venha e traga sua família para adorar Jesus com a gente. E agora, vamos aos avisos para você reservar aquela data na sua agenda. Fiquem ligados, viu? E dia 6 de fevereiro teremos o retorno do nosso grupo de convívio. A cada 15 dias teremos o nosso encontro às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Procure um dos nossos líderes e pastores para saber mais. Em fevereiro, teremos a nova série de quarta-feira, série Prosperidade, Princípios e Valores. Um tempo de palavras proféticas e de muito ensino. Eu aguardo você aqui. E esses foram os recados da semana. Fiquem ligados através do nosso Instagram. Por lá, você acompanha todas as novidades. Deus abençoe a todos. Falou! Falou, glória a Deus. Queridos, deixa eu só explicar aqui rapidinho em relação ao nosso grupo de convívio. Talvez as pessoas que ainda não conheçam. Queridos, nós, como pastores, humanamente falando, fica muito difícil nós cuidarmos de toda a igreja, até mesmo pela limitação humana. Então, queridos, esses grupos de convívio são cultos maravilhosos que são feitos em lares, são várias casas, em locais específicos. Queridos, e nesse lugar, é um lugar onde dá para compartilhar a palavra, ter um tempo de comunhão e você ser cuidado mais de perto. Amém? Então, queridos, tem já algumas casas certas, que nós vamos iniciar. Então, você que quer participar de um grupo de convívio, por favor, nos procure, tá bom? A gente vai estar direcionando aí para o lugar mais próximo aí da tua casa. Vai ser um tempo poderoso, queridos. É um momento, assim, tremendo, maravilhoso. Amém? Glórias a Deus por isso. E, queridos, outro detalhe importante sobre essa nova série que vai começar às quartas-feiras, a partir da quarta-feira que vem, sobre prosperidade, princípios e valores. Irmãos, eu passei ontem, o dia ali no meu lugar secreto com o Pai. O Senhor já me deu a primeira ministração para essa série. Queridos, Deus falou comigo de uma forma extraordinária, sobrenatural. Então está acontecendo assim muitas revelações tremendas, porque a promessa que Deus nos fez para esse ano de 2025 é um ano de crescimento. Amém, queridos? E é um ano de crescimento, mas sem perder a nossa essência de filhos de Deus. Então, queridos, você, é muito importante a sua participação. Eu creio que vai ser uma prosperidade de Deus abundante, queridos, que Deus ele tem para nós. Então não fique de fora, convide a sua família, amados, que eu vou trazer direcionamentos, em todas as áreas, na área financeira, queridos, na área de princípios, na área de valores. Isso vai ser algo primordial, queridos, para a tua vida, para a tua prosperidade. Eu creio que Deus vai fazer algo, queridos, sobrenatural aqui nessa igreja, porque eu creio na promessa e na palavra que Deus traz para nós. Amém? Domingão agora, a ceia do Senhor, amados, em nome de Jesus. Lembra lá a palavra da primeira ceia, queridos? A gente nunca pode abrir mão, queridos, da ceia do Senhor. Amém? Só em casos excepcionais mesmo, mas esteja aqui conosco, vai ser um tempo aí poderoso de muita unção aqui nessa igreja. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. São só esses avisos, Glória a Deus. No último sábado aí, viu, jovens? Nós definimos uma reunião ontem aqui. No último sábado de fevereiro, vai ter aqui um grande culto de jovens, amém? Essa igreja vai estar lotada aqui, queridos. E vai ser à noite, hein? Amém? Um sábado à noite. Amém? Às 19 horas, vai ser um culto poderoso aí. Jovens, já se mobilizem aí para trazer uma galera aí que eu creio que vai estar lotada essa igreja. Amém? Foi necessário colocar a prateleira que a gente vai colocar para pendurar jovem aqui também, vai ser bênção. Amém? Em nome de Jesus.
Glórias a Deus, vai ser um tempo poderoso. Queridos, uma igreja jovem é uma igreja forte. Amém? Eu tenho certeza que esses jovens serão jovens diferenciados, cheios da unção de Deus e vão trazer muitas vidas para Jesus. Você crê nisso? Amém, jovens? Vocês creem nisso? Olha aí, queridos, que bênção aí, quando eu vejo esses jovens aqui na igreja. Glórias a Deus, hein? Amém? Vocês serão, queridos, aí, a próxima geração. Irmãos, eu entrei no elevador ontem. Eu fiquei em casa tão triste, falei com a minha esposa, né? Aí entrou uma senhorinha de mais ou menos 130 anos, pastor Josias. Aí ela falando, né? Nossa, o tempo tá mudado, né? Muito calor, muito frio, muita chuva, né? Aí ela pegou, olhou pra mim. Meu filho, mas logo logo a gente já vai ser chamado, né? Que a gente já tá bem velhinho, né? A gente já tá bem velhinho, né? Logo logo a gente vai ser chamado, né? Falei, meu Deus, eu preciso intensificar os jovens da igreja lá para nos substituir. Será que eu tô tão velhinho assim, né? Eu olhei pro lado assim, olhei no espelho, no elevador. Falei, meu Deus, o que tá pegando aqui? Não sei se meu cabelinho tá branco, né? São essas luzes, queridos, essas luzes, o que acontece? Meu cabelo fica branco nessas luzes aqui. Amém, queridos? Eu falei, misericórdia, preciso preparar os jovens logo, né? A próxima geração aí. Amém, queridos? Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, de hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Queridos, abrace aí pelo menos 150 vidas em nome de Jesus e vai na bênção. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia eu cantarei, Senhor, valeu a pena.